Olá, eu sou Felipe. Eu vou começar apresentando o trabalho de classificação de flores com ResNet. Os componentes do grupo são eu, a Gabriela e o Stefan. Introduzindo nosso trabalho. Basicamente, o o objetivo da classificação de imagens é reproduzir a habilidade dos seres humanos que têm de processar e reconhecer informações a partir de representações visuais. E- Esse Essa habilidade foi impulsionada grandemente pelas CNNs, as redes neurais convolucionais, que permitem que grupos de pixels sejam analisados juntos, ou seja, a espacialidade de cada pixel tem relevância, eles não são mais só valores desconexos uns dos outros. E baseado nesse problema, a gente achou interessante fazer um experimento de classificar flores. Flores geralmente são bem similares, as imagens delas não são exatamente padronizadas, pelo menos o dataset que a gente achou. Tem diferentes ângulos, iluminações, o nível de maturação da flor, a proximidade com a flor, o fundo, se a flor está sozinha, se tem outras flores de outras classes junto. São todos características que dificultam essa classificação. A classificação de flores é algo que pode ter impacto em diversas áreas. Conservação ambiental é muito interessante. O próprio para alguma coisa mais pública, eu, por exemplo, sou péssimo em classificar flor, então se eu tivesse, por exemplo, um aplicativo que tu aponta e classifica, seria algo interessante, algo curioso de saber. Então, com tudo isso em mente, a gente tem o objetivo de construir um modelo de visão computacional que é capaz de distinguir diferentes tipos de flores com uma acurácia decente. A metodologia, então, a gente fez uma baseada em deep learning. A gente não utilizou a abordagem clássica porque não não se encontrou uma maneira de fazer. A gente optou por usar a biblioteca FastAI. Os experimentos foram realizados no Google Colab e o último experimento foi usado no Lab Virtual. Uh, então, o fluxo do nosso trabalho. Primeiro, primeiro no Jupyter Notebook, no Google Colab, configuramos o ambiente, coletamos e organizamos os dados em diretórios e fizemos a divisão dos dados: 80% para treino, 10% para validação e 10% para teste. Uh, Feito isso, carregamos e pré-processamos os dados. A gente escolheu pelo pré-processamento dos dados ser apenas redimensionar eles para 244 por 244 e normalizar os dados para baseado no ImageNet. A partir disso, depois treinamos o modelo. A arquitetura escolhida foi a ResNet 50, que é uma rede convolucional com 50 hidden layers. E utilizando ela, a gente usa o Transfer Learning, que basicamente a gente primeiro treina o cabeçalho da rede, que é apenas a parte que liga a rede a ResNet 50 à saída, ao nosso problema de fato. A gente usou o método Fit One Cycle e salvamos o melhor modelo com base no F1 Score. Depois a gente fez isso para o primeiro modelo. Depois a gente faz um fine tuning, a gente retreina de novo essa ResNet 50, só que dessa vez com os pesos descongelados, ou seja, inicialmente a ResNet 50 e o cabeçalho foram treinadas, mas só os pesos do cabeçalho podiam ser modificados. Depois que a gente encontrou um modelo, melhor modelo assim, a gente descongelou essa rede e retreinou ela utilizando o modelo inicial, só que dessa vez possibilitando a mudança dos pesos da ResNet 50 também, para fazer um ajuste fino. A gente tirou as métricas como acurácia, F1 Score, Precision e Recal. E a função de perda que a gente utilizou foi a Cross Entropy Loss Flat. Também geramos uma matriz de confusão no final para ver os resultados. Eu sou a Gabriela e eu vou apresentar os datasets que nós utilizamos para os experimentos desse trabalho. Nós pegamos imagens de dois datasets que estão disponíveis no Kaggle, que tem os links aqui, e as imagens das flores foram então extraídas deles, e nós consideramos no total 10 categorias de flores diferentes, que estão listadas aqui. Seria Bellflower, que em português é a campanula, Carnation, que é o cravo, Coreopsis, Daffodil, que é o narciso, Daisy, que seria a margarida, Dandelion, que é o dente de leão, Magnolia,
rosa, sunflower, que é o girassol, e por último a tulipa. Então, com base naqueles datasets que eu citei, nós selecionamos cerca de 300 imagens por classe para ter mais ou menos a mesma quantidade e evitar desbalanceamento. E foi realizada uma seleção manual, onde nós priorizamos imagens com maiores informações contextuais. Então, por exemplo, que tivessem outras plantas no fundo, que tivessem ângulos mais distantes e mais diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de uma bellflower que está mais distante, então não está próximo de uma flor específica, mas sim a planta inteira num contexto. Aqui, por exemplo, nesse daffodil, eu tenho aparecendo um pedaço de um muro, um reflexo. Então, nós tentamos selecionar imagens com maior contexto para tentar aproximar um pouco mais o nosso conjunto de imagens do que seria visto no mundo real, de fato, né? E para que a nossa rede não fosse capaz de identificar só quando tivesse um close-up da flor, por exemplo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de imagens dos datasets, né? Como eu citei, essa aqui é a bellflower, aqui tem um exemplo de uma carnation, que é um cravo, né? Aqui tem uma coreopsis e o daffodil, que seria um narciso. Além desses dados dos datasets que eu comentei, nós também consideramos algumas fotos que foram tiradas por membros do grupo, de forma a, de novo, reforçar essa questão de mundo real, né? Para ver como o modelo se sairia com fotos nossas mesmo, que fossem mais, enfim, diferentes daquelas fotos que estavam presentes nos datasets. Bom, eu vou falar um pouco a respeito dos experimentos. Então, nós iniciamos aqui com um experimento de 4 classes. As classes são rosa, margarida, tulipa e girassol. E nós treinamos a rede neural por 5 épocas de Transfer Learning e uma época de Fine Tuning. Nós obtivemos aqui um resultado bastante interessante de um F1 score para o conjunto de validação de 98,09%. E eu trouxe aqui a matriz de confusão para o conjunto de teste, para dar uma olhada. No geral, teve uma alta precisão para todas as classes. Teve aqui 2 margaridas sendo confundidas, 2 rosas também e 3 tulipas, mas no geral a precisão foi bastante interessante. Nesse momento aqui nós começamos a suspeitar que essa rede ela teve um resultado interessante por conta das cores. Então aqui nós vemos que essas classes elas têm cores muito diferentes entre si. Então, talvez a rede estivesse olhando só para as cores e não para outras características. Então, nós decidimos fazer um novo experimento, agora adicionando 2 classes, que foi a dente de leão e a coreopsis, e aqui já temos uma certa intersecção em relação às cores de classes distintas. Só que a rede ela continua aprendendo muito bem. Então, nós chegamos em um F1 score de 98,12%, até um pouco melhor, marginalmente, em relação ao experimento anterior. Nós podemos ver aqui uma alta precisão para Coreopsis, Daisy e Dandelion. E o problema aqui acabou sendo principalmente na classe de rosa, que foi confundida bastante aqui, 6 vezes. 2 vezes com tulipa, 2 com girassol, uma com dente de leão e uma com margarida. Talvez por conta de ter menos imagens em relação ao restante das classes. Nós, então, aqui nós conseguimos garantir que a rede ela não estava mais só aprendendo cor, mas nós começamos a suspeitar que esse mesmo experimento ele não ia funcionar com classes muito similares entre si. Então, nós decidimos fazer um novo experimento aqui com 8 classes, adicionando as classes Narciso e Cravo. Então,
aqui o cravo, por exemplo, ele é muito parecido com rosas, e só que a rede ela continuou com um desempenho muito bom. Então nós chegamos a 95,69% de F1 score para o conjunto de validação. Foi uma diminuição de 3 pontos percentuais, mas ainda um resultado bastante interessante. Aqui nós começamos a ver uma certa confusão em relação a Daisy, Dandelion e Rose. Então, a Daisy, por exemplo, ela foi bastante confundida com Dandelion, Rose e Girassol. O Dandelion com essas três também. E a Rosa, ela não acabou sendo muito confundida, e o que é um pouco diferente do resultado anterior, que ela já tinha sido mais confundida, né? E por fim, nós fizemos aqui um experimento de 10 classes. Então, nós adicionamos duas classes, a Campanula e a Magnolia. E esse experimento aqui ele foi um pouco mais, um pouco diferente, um pouco especial, porque nós adicionamos imagens do nosso grupo, ou seja, imagens tiradas por integrantes do nosso grupo, tanto no conjunto de treino, quanto no de validação, quanto no de teste. E aqui nós decidimos também explorar a capacidade da rede neural de aprender. Então, nós realizamos um treino de 100 épocas de Transfer Learning e 5 épocas de Fine Tuning, obtendo aqui um F1 score por conjunto de validação de quase 100%, ficou em 99,77%. Olhando aqui, de maneira geral, tivemos uma boa performance também no conjunto de teste. Também nós decidimos normalizar o conjunto de rosas, então adicionar mais rosas para que a rede não tenha problemas aqui de desbalanceamento. E acredito que o caso mais especial aqui tenha sido 3 rosas sendo confundidas com Bellflowers. E nós achamos isso aqui muito estranho, porque a princípio Bellflowers e rosas são muito diferentes entre si. E para esse experimento nós também fizemos um novo conjunto de teste. Então nós pegamos essa mesma rede neural do slide anterior e realizamos predições somente para as nossas imagens que estavam no conjunto de teste. E aqui nós vemos já uma rede que não se saiu tão bem, teve uma acurácia de 70%. Vemos aqui, por exemplo, que a rosa ela foi bastante confundida, a própria Bellflower ela foi confundida e Carnation, Coreopsis também. E já algumas se saíram muito bem, como Dente de Leão, Daffodil, Daisy e a Tulipa e a Sunflower também. Nós suspeitamos aqui que podem ter tido alguns problemas. O primeiro problema é em relação à própria classificação de imagens de flores do nosso grupo. Então, como nós não temos tanto conhecimento em flores, pode ter acontecido de nós termos classificado, por exemplo, uma Bellflower que na verdade não era uma Bellflower, e daí a rede acabou se confundindo, vamos dizer assim. E outro ponto é que essas imagens elas já eram um pouco diferentes em relação às imagens que nós tínhamos anteriormente. Tanto em relação a ângulo, iluminação, cores, resolução, e isso pode ter feito com que a rede tivesse alguns problemas de classificar corretamente. Tá? Então, concluindo, nós conseguimos nesse trabalho desenvolver um modelo bastante eficaz na classificação de flores, mesmo com aumento no número de classes. Então, nós também observamos que, aumentando o número de classes com a mesma quantidade de épocas, era notável que o modelo ia perdendo um pouco de desempenho, né? O que já era esperado. Então, nós acreditamos que com um número muito grande de classes, por exemplo, se tivesse na ordem de milhares de classes, provavelmente o modelo começaria a se confundir mais, enfim, e ter mais problemas para identificar as diferentes flores. Mas no geral nós concluímos que a estratégia do fine tuning se mostrou bastante adequada
ao que a gente se propôs, que era realizar a classificação de flores, em especial tendo mais informações contextuais. Porém, as fotos que nós tiramos e tentamos avaliar como ficaria o desempenho do modelo sobre elas, com elas o modelo acabou não tendo tanta acurácia na classificação, potencialmente devido a problemas relacionados a diferenças nas imagens em relação às dos outros datasets, ou até mesmo nós acreditamos que possa ter sido algum tipo de erro na nossa classificação mesmo. E um ponto é que nós consideramos classes que delimitavam tipos de flores, mas não uma espécie ou uma definição mais estrita. Então, por isso, os termos coloquiais para denominar uma flor ou outra têm menos limites fortes entre o que é uma flor e o que não é uma flor. Mas, no geral, nós concluímos que a estratégia foi bastante eficaz para classificar a maioria das flores, que seriam aquelas do dataset principal.